Agora a gente vai para Mato Grosso do Sul, estado que possui uma das maiores concentrações de comunidades indígenas do Brasil e estado que também se destaca como potência no agronegócio. A gente vai conversar com a Luana Ruiz, ela é advogada, ela é mestre em Direito Constitucional e ela atuou como representante de sindicatos rurais do estado e foi ouvida lá em 2021 pelo STF no caso do marco temporal, que volta agora a ser julgado pela Corte. Luana, seja muito bem-vinda à Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada, é um prazer participar aqui da Jovem Pan, agradeço você, Kellen, agradeço toda a equipe aqui da Hora do Agro pela possibilidade de discutirmos essa questão tão sensível, não só para o meu estado, Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil. Exatamente. Luana, há pouco a gente ouvia a emoção de um filho jovem de agricultores representando uma comunidade que teme perder as suas terras em função de uma eventual revisão do STF numa decisão já tomada por eles, né, da Constituição do Marco Temporal das Terras Indígenas. Minha pergunta direta a você é: por que o STF está revisando uma decisão que ele próprio já tomou quando adotou o Marco Temporal da Terra Indígena lá no julgamento do caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, hein? Pois é, Kellen, eu ouvi o Christian lá de Santa Catarina, me identifiquei porque aqui no Mato Grosso do Sul, a minha família vem de Minas, chega no Mato Grosso do Sul na década de 30, o meu avô era peão de fazenda e adquiriu um pedaço de terra e ali regou a muito suor, plantou os sonhos que a questão indígena o impediu de colher os frutos. Então, me identifiquei muito com esse relato. Eu não consigo te responder. Eu não sei o que faz com que o Supremo Tribunal Federal agora, em 2023, se aproveita de uma ação possessória, porque começa com uma reintegração de posse lá no estado de Santa Catarina. Os indígenas invadiram uma área pertencente ao órgão ambiental estadual. Essa disputa começa com uma ação possessória para vir, em 2023, culminar no Supremo Tribunal Federal querendo revolver uma matéria, que é o marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, neste recurso extraordinário. Matéria esta que foi fixada desde lá de 2008, 2009, quando o mesmo Supremo decidiu o caso Raposa Serra do Sol. Nós temos marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente sendo aplicado pelo nosso Poder Judiciário em todas as suas instâncias já há quase 15 anos. São dezenas de decisões proferidas no nosso país pautados no marco temporal. O que, afinal de contas, faz com que a essa altura do campeonato a nossa Suprema Corte resolva revolver uma questão que, a meu ver, já estava devidamente sedimentada? Questões ideológicas? Ativismo jurídico? Não sei dizer ao certo o que traz para mim uma anomalia jurídica. Luana, nesse contexto em que você coloca uma eventual anomalia jurídica para esse revisionismo, né? Voltar a revisar uma decisão já tomada pela Corte, qual é a sua expectativa? Como o Supremo Tribunal Federal deve decidir, na sua opinião, sobre o marco temporal das terras indígenas? Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá votar pelo indigenato. Apesar de muito tensionamento político que hoje contamina a realidade da nossa Suprema Corte, nós assistimos nos últimos anos essa contaminação política naquela corte que deveria ser puramente jurídica e imparcial, mas apesar dessa contaminação, eu não consigo acreditar que o Supremo vá derrubar o marco temporal e votar pelo indigenato. Por quê? Pelas consequências drásticas do indigenato. Enquanto o marco temporal é uma decisão racional que vai garantir aos índios todas as terras nas quais eles estavam em 1988 e aquelas terras nas quais os índios não estavam em 1988 e que efetivamente forem essenciais para a sua preservação física e cultural, podem ser entregues aos índios não pela demarcação, que é uma expropriação, né, uma desconstituição do domínio privado, mas via criação de reservas com justa e prévia indenização. Então, o marco temporal, aliado à figura da criação de reservas indígenas, que já está previsto no nosso Estatuto do Índio, nós abraçamos a todos os cidadãos. Enquanto, do outro lado,
o indigenato, ele literalmente aniquila o domínio privado, porque pela tese do indigenato, o Brasil não foi descoberto, foi invadido e qualquer centímetro quadrado brasileiro, mesmo aqueles onde nós temos propriedades privadas seculares, mesmo aqueles centímetros quadrados em que nós temos as constituições de municípios, qualquer região do Brasil pode vir a ser demarcada como terra indígena diante expropriação, sem justa e prévia indenização. Por isso eu digo que o marco temporal é racional, é razoável e abraça a todos, e o indigenato é radical, é ideológico e acaba com a propriedade privada. O indigenato, neste contexto que coloco agora, para mim, tem aí sim uma linha ideológica socialista, porque tudo aquilo que relativiza a propriedade privada, que é a base do Estado Democrático de Direito, vem na linha das bandeiras vermelhas. Muito obrigada, Luana, pela sua colocação, e entendo que a sua resposta, ela conecta muito com a minha seguinte pergunta, que é: por que esse tema, marco temporal das terras indígenas, importa não apenas para agronegócio, para produtores rurais, para agricultores familiares, mas importa para todos os brasileiros? Você já deu uma dica, né? E uma das coisas que até para nós conversarmos com o cidadão, porque é muito bonito, é muito palatável nós defendermos as comunidades indígenas. E eu defendo as comunidades indígenas e acredito que todos nós defendemos a demarcação das terras indígenas. Essas sim, têm que ser demarcadas. Agora, demarcar propriedades privadas, seculares, legais e legítimas, como se terras indígenas fossem, mexe no bolso do cidadão, mexe no bolso daquela mãe que sai cedo, que pega ônibus, que leva a criança para a creche para ir trabalhar. Porque se o agro não produz, o arroz, o leite, a carne, o feijão fica mais caro na prateleira dos supermercados. Luana, uma última questão para o público da Jovem Pan. Muita gente nas cidades, muita gente espalhada por capitais de todo o Brasil, vendo imagens, né, das manifestações dos indígenas ocupando a esplanada dos ministérios lá em Brasília. Há também muitas celebridades no Brasil indo às redes sociais pedir pelo fim do marco temporal. Há inclusive celebridades de fora do Brasil, como fez na última semana o Leonardo DiCaprio, ao tuitar pedindo que os parlamentares lá na Câmara, quando votaram o PL do marco temporal, dissessem não a essa regra. A minha pergunta objetiva para você é: caso a sua expectativa do STF manter o marco temporal não se concretize, a saída está no Congresso? Porque o tema já chegou ao Senado, mas precisará da sanção do presidente Lula se passar pelo Senado. O que chegou ao Senado é um projeto de lei, o PL 490, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, no Senado, ele ganha um novo número, é a tramitação legislativa normal. Sendo aprovado no Senado, vai para o presidente Lula. O presidente Lula, acredito que vete, ainda que pode ser que gostaria de sancionar, para nós termos estabilidade nas relações humanas no Brasil. Acredito que ele vete e volta, então, para a Câmara dos Deputados, que creio que derrubará o veto, e nós teremos, então, uma lei que define marco temporal. Mas é uma lei ordinária. O que acontece com todas as leis? Elas podem ter a sua constitucionalidade questionada. Nada impede que essa lei, em sendo aprovada, em se transformando em lei efetivamente, pela rede, pelo PSOL, pela PIB, pelas ONGs, pelo Conselho Indigenista Missionário, enfim, venham a ser questionadas em processo judicial, ação direta de inconstitucionalidade face ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, puxa e estica, morremos no colo do Supremo. Vamos esperar boas notícias. Luana Ruiz, advogada, mestre em Direito Constitucional, muito obrigada pela presença aqui no Hora H do Agro. Volte sempre, você é muito bem-vinda. Eu agradeço, um abraço a todos e na expectativa aí de que teremos segurança jurídica e estabilidade do Estado Democrático de Direito, porque o marco temporal atende sim as comunidades indígenas. Muito obrigada, Luana.